Olá, tudo bem? Me chamo Ana Carolina Garcia Dúlios e eu vim falar sobre o meu trabalho de conclusão do curso, o TCC. Esse assunto é bem importante para mim, ele fala sobre a síndrome de Down e a psicologia. É importante por quê? Porque ao longo desses 4 anos da faculdade eu tive experiências com indivíduos com síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, nos meus estágios da faculdade, a importância do estágio também para isso, E foi muito legal fazer essa pesquisa, trabalhar mais sobre o assunto. Nesse meio tempo, assim, dos estágios da faculdade, eu pesquisei um pouco sobre, Mas agora, com o TCC, eu me aprofundei mais e principalmente entender um pouco mais qual é o trabalho do psicólogo dentro da síndrome de Down, Não só o trabalho dos educadores, mas também o trabalho do psicólogo dentro da síndrome de Down, também o papel da família, Quão é importante a família estar inserida. Então é isso. O que é síndrome de Down, então? Ela é uma condição genética. Ela é causada por uma presença de cópia do cromossomo, o cromossomo 21. Ela não é uma doença. Muitas pessoas acham que a síndrome de Down é uma doença, mas ela não é. Ela é apenas uma alteração na genética, Que ela é uma síndrome, então. E isso foi bem interessante na hora da pesquisa, porque eu estava conversando com algumas pessoas e muitos pensam que é uma doença. E na verdade não, Ela é só uma síndrome. Ela tem algumas características, então, físicas e cognitivas específicas. As características das pessoas com síndrome de Down, elas têm os olhos amendoados, o rosto redondo, e a língua é maior e o tono muscular ele é menor. Apesar dela ter essas características assim muito visíveis, eles também têm a aparência do cabelo, a cor da pele, características parecidas com a família, Dependendo do tom da pele, do cabelo. Mas os traços maiores que a gente consegue identificar uma pessoa com síndrome de Down é essa questão da língua, dos olhos, do rosto, também as mãos, O tono muscular o tono muscular ele é menor. Então a gente consegue identificar uma pessoa com síndrome de Down através das características dela, as características físicas, O desenvolvimento infantil desses indivíduos, da criança, como eu havia falado, eu tive essas experiências nos meus estágios. O desenvolvimento é muito particular de cada criança. É uma relação assim de desenvolvimento que é típico. Ele é influenciado pelo fator genético muito, mas também pelo ambiente, pelo estímulo que a gente dá para essa criança. O ambiente quando ela está inserida na educação infantil, como que ela vai ser tratada ali, como que vai ser trabalhada essa questão cognitiva dela, a questão motora, dessa criança com síndrome de Down. Então não é só o fator genético, mas sim conforme aquele educador trabalha com a criança, Como ele vai desenvolver as técnicas que ele vai apresentar, as coisas que ele vai apresentar para a criança para ela poder se desenvolver. Então vai muito disso. Ela precisa desenvolver a parte motora, cognitiva, da linguagem, a comunicação, mas também a parte social, emocional e escolar é muito importante. Então, o psicólogo trabalha muito essa área, social, emocional da criança, mas também o educador ele tem esse papel muito fundamental, que é da parte motora, cognitiva, da linguagem, para essa criança conseguir se desenvolver. E o papel da família, como suporte para esses indivíduos, então, tanto crianças como adultos. A família tem um papel muito importante nisso, porque é ali dentro do ambiente da casa que ela está inserida, que a família vai acolher, a criança vai estar bem alimentada, vai ter um bem-estar. Então tudo também depende disso lá no desenvolvimento dela, tanto na escola como na parte psicológica. Tudo isso vai influenciar o suporte da família. Mas a família também precisa de um suporte, porque muitas vezes o diagnóstico vem para a família
e a família acaba se assustando, acaba não sabendo como lidar, como que vai ser, né? Aí a criança nasce, como que vai ser a parte cognitiva, a parte motora, porque cada indivíduo com síndrome de Down tem suas particularidades, então cada um é diferente um do outro, né? Nós não sabemos como que vai ser. E aí vem aquele desafio e como que tratar isso. Então o psicólogo também tem esse papel dentro da família. Mas o papel da família na questão da pessoa com síndrome de Down é muito importante. Porque esse abraço, esse afeto que a criança tem em casa, ela consegue automaticamente se desenvolver no ambiente escolar, consegue levar tudo aquilo que ela tem em casa para o ambiente escolar. Então, o papel do psicólogo na família, né, onde ele vai se inserir para poder ajudar ali, é importante porque ele vai dar um suporte para a família, não somente um suporte para o indivíduo, né, com síndrome de Down. Então, como eu havia falado antes, o fazer do psicólogo ele vai além, né, da psicologia, ele vai além desse mundo assim da criança somente com síndrome de Down, mas ele também apoia e abraça a família, né? Então, o papel do psicólogo é fazer com que essa criança com síndrome de Down, esse indivíduo se desenvolva, né, tendo um objetivo assim, tanto curto quanto médio e longo prazo, que ele se desenvolva emocionalmente, que ele se desenvolva em ambientes sociais, daqui um pouco mais para frente, para que ele consiga se inserir no mercado de trabalho, para que o indivíduo consiga ter estar no ambiente escolar, né, e consiga se desenvolver ali. Então, a parte de psicólogo é muito importante para isso. E tem uma citação da Maria Isabel, que ela deu uma entrevista, né? Ela concedeu uma entrevista para Guimarães lá em 2006 e ela disse que não tem uma fórmula específica que aborda, né, para abordar assim o público com síndrome de Down, que cada pessoa ela é individual, tem as suas particularidades. Então cabe a nós, né, educadores e também os psicólogos, que venha a característica dessa criança, conheça mais esse indivíduo, para saber como e quais abordagens fazer, né, para poder que essa criança faça com que essa criança se desenvolva, que esse indivíduo com síndrome de Down consiga se desenvolver emocionalmente, consiga crescer tanto na escola como no mercado de trabalho, né, na sua vida adulta. Então, esse é o trabalho do psicólogo também. Eu achei muito interessante essa citação na entrevista, porque é bem isso mesmo. Cada indivíduo tem sua particularidade, cada um é diferente, cada um vai reagir de uma forma, cada um vai aprender no seu tempo, né, de um tempo diferente. Então, é fundamental que o psicólogo consiga enxergar nessa criança, ver as características e o que cada indivíduo precisa e consiga passar para a família. Tem esse trabalho, né, do psicólogo e da família, e tudo trabalhe junto. E o educador também, né? A psicologia e suporte emocional e social. Então, como eu tinha dito antes, né, sobre isso, esse suporte para a família, trazendo bem-estar, mostrando como que a família deve proceder, como que deve proceder com aquela criança, como é cada indivíduo. E as abordagens psicológicas, então, elas são muito importantes, né? Elas desempenham um papel muito significativo nesse suporte, então, com a família, com a criança. E ela ajuda a superar essa parte emocional, essa parte de se sentir acolhida, essa parte de se adaptar, essa parte de se sentir inserida naquele mundo, né? No mundo escolar, no ambiente de trabalho. Então, esse suporte ele é muito importante para isso, para que a criança se sinta acolhida e ali ela consiga se desenvolver e ali ela consiga socializar também. E as minhas considerações sobre isso é que a gente possa cada vez mais compreender, né, e apoiar esse desenvolvimento cognitivo e social dessas pessoas com síndrome de Down, e ver como a gente pode abordar como a gente pode abordar as abordagens que a gente pode ter com cada criança, com cada indivíduo com síndrome de Down, sabendo que cada um tem suas particularidades
e que a gente vai impactar de uma forma na vida de uma forma na vida de outro, né? Que nós, educadores, possamos ter esse olhar para a criança com síndrome de Down e saber que lá na educação infantil ela precisa de certas abordagens para se desenvolver, depois nas séries iniciais, séries finais, né? Então, que a gente possa ajudar a ter esse acolhimento, saber que a criança precisa desse afeto, tanto da família quanto no ambiente escolar, que a gente possa ajudar eles a se desenvolver, né? Não só com os déficits, né? Não só, então, vendo as características físicas, mas também cognitivas dessa criança, sabendo como a gente pode ajudar ela a se desenvolver, a melhorar.